O Papa Francisco estabeleceu em toda a Igreja a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos todos os anos, no quarto domingo de julho, próximo à memória litúrgica dos santos Joaquim e Ana, os avós de Jesus. Nesta série especial sobre organizar a esperança, nós também dedicamos um programa aos nossos irmãos idosos, buscando esperançar o envelhecer. Para conversar sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio Juarez Elisiário. Ele é apresentador do programa Dedo de Prosa e posso dizer que é um entusiasta desse envelhecer saudável, com cultura, com direitos. Juarez, uma alegria ter você aqui, viu? Marcos Túlio, um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite a você, Verônica Alves, né? Eu que sempre acompanho a Igreja Sinodal. Estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo, obrigado. E está conectado com a gente também para compor esse diálogo o Crismédio Vieira Costa Neto, do movimento Vidas Idosas Importam. Ele é gerontólogo, trabalhou na implementação e expansão da Pastoral da Pessoa Idosa em Alagoas e também atuou como conselheiro no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa de 2014 a 2018. Alguém também que a gente aí já conhece há um bom tempo esse trabalho e que eu alegro muito de tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Crismédio. Oi, Marcos. Eu fico muito feliz de participar desse momento, principalmente pelo tema que é sinodal, é esperança, é envelhecer, é longeviver de uma forma livre e saudável. Eu quero saudar todo mundo em nome do movimento Vidas Idosas Importam e sigamos em frente, na esperança, na luta. Isso, muito obrigado. E a gente, neste ano, inclusive, né, a gente está aqui próximo da data do Dia Mundial dos Avós e Idosos. A mensagem recém-publicada também do Papa Leão XIV nos chama a olhar como bem-aventuradas essas pessoas. Juarez, eu quero começar conversando com você, escutando a partir de uma experiência pessoal. O que te motiva e o que te esperança, vamos dizer assim, nesse trabalho com as pessoas idosas? Que coisa boa falar sobre isso. A minha própria vida. Eu acho que, eu tenho certeza que nós todos queremos viver mais e viver melhor, não é? Então, quando a gente vê que nós precisamos e queremos envelhecer, e a gente depara-se com tanta gente que está envelhecendo de maneira tão distinta no país, alguns até com envelhecimento muito sofrido, isso vai nos motivando cada vez mais num trabalho, isso vai nos motivando a buscar para essas pessoas uma qualidade de vida e, sobretudo, essa questão da esperança, né? Quando a gente perde a esperança é tão ruim, né, em alguma coisa. Então, a nossa motivação é essa, sabe? Eu olho para mim e fico imaginando eu com 70, 80, 90 anos, se Deus quiser, né? Como que eu queria que as pessoas olhassem, como que eu queria que a sociedade olhasse para mim. Então, a gente precisa de olhar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, da nossa vida, para espelhar as nossas ações e atitudes nessa sociedade que tem envelhecido, sobretudo no Brasil, de maneira tão distinta, né? Uhum. Maravilha. E que bom que a gente pode encontrar e unir também, né, as forças, os sonhos para buscar esse envelhecimento e garantir também para as pessoas esses espaços, né, de convivência, de alegria, e que realmente deem razão para a esperança. Crismédio, para mim ressoa muito forte durante o pontificado do Papa Francisco que ele falava e tinha muita atenção e que inclusive instituiu essa data, a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, chamando a atenção para que eles não sejam descartados, né? Ele criticava essa cultura do descarte e da indiferença. Quais são hoje os principais desafios que a gente encontra na nossa sociedade para o envelhecer? Marcos Túlio, peço até desculpa, porque eu fico muito emocionado quando a palavra é Francisco, um projeto de vida. Quando a doutora Zilda me convidou para trabalhar junto às pessoas idosas, ela deixou claro que seriam pessoas idosas pobres, em comunidades pobres. E em seguida veio o Papa Francisco falando da igreja em saída, de uma igreja que ia incluir e acolher, e não descartar a vida humana. E o maior desafio encontrado nas comunidades
é justamente essa falta de lugar social que as pessoas idosas merecem. A longevidade por si só é esperançosa, é motivacional. É incrível que, apesar das dores e das pancadas sociais e emocionais, se a gente chega com a cabeça baixa, elas pedem, erga a cabeça e siga em frente. Isso é um gesto concreto de esperança na vida. Então, a base do meu trabalho toda é junto das pessoas idosas. Eu não digo que luto por elas, eu caminho e convivo com elas. E bebemos muito da fonte da igreja, né? Existem vários documentos, inclusive um que fala sobre a missão da pessoa idosa na vida da igreja. Tem a carta de João Paulo II e tem os documentos recentes e as falas espontâneas do Papa Francisco para que as pessoas idosas jamais desesperancem e parem de lutar, apesar do peso da idade. O Crismédio traz um ponto interessante aqui, Juarez, que é, ou seja, não fazer para elas, mas fazer caminhar elas. Com elas. A partir dessa sua experiência também, deste caminho aí, o Dedo de Prosa, que já tem uma caminhada longa, como é que a gente pode ajudar quem está nos acompanhando também a caminhar com, principalmente nós mais jovens? Que eu acho que é um grande desafio para nós, é a questão intergeracional, né? Como é que nós podemos caminhar com as pessoas idosas? É interessante que você destacou aí, dentro da fala do Crismédio, a quem eu quero apresentar aqui todo o meu respeito, toda a minha admiração por esse trabalho fantástico, né? O próprio nome desse movimento, Vidas Idosas Importam, já diz quase tudo, né, sobre essa filosofia, sobre esse trabalho. E ele coloca isso, caminhar com. É exatamente isso. Como é que começou esse nosso trabalho jubilar de 25 anos do nosso Dedo de Prosa, que é o primeiro programa da TV do Brasil para a terceira idade? Nós entendíamos que a televisão, a comunicação, 25 anos atrás, não expunha, não colocava a terceira idade caminhando com a televisão. Expunha de maneiras caricaturando o idoso, denegrindo as pessoas, só aparecia velho na comunicação, né? De maneira depreciativa e tudo mais. E eu vejo, dentro da minha família, que a gente sempre caminhou junto. Os jovens caminhando junto nas festas de avós, de tias e tudo mais. E aí que tudo começou, tudo me inspirou a partir daí. E nós não fizemos nada diferente daquilo que é o meu sentimento familiar, o meu sentimento de vida, de que essa intergeracionalidade, a família junta, caminhando unida, entendendo o envelhecimento, as dificuldades, as mudanças que o próprio envelhecimento traz, nós colocamos isso na televisão. Então, quando ele coloca, muito bem colocado aí, caminhar com, nós procuramos passar na televisão, no Dedo de Prosa, de uma linguagem simples, que seja acessível a todos, sem muita mudança, sem muito desenho em torno dessa comunicação, inspirando as famílias, né? Mostrando a identidade, mostrando as realidades, né? Parece que o envelhecimento ele é igual para todo mundo, mas muda demais. Aquele envelhecimento das pessoas da roça, nós precisamos de levar aquelas pessoas do interior, do campo, né, a maneira de caminhar envelhecendo lá no campo, diferente aqui da cidade. Porque hoje, quando se fala, às vezes, no trabalho, na luta, na busca de direitos para a terceira idade, a gente só pensa aqui na cidade grande, que é a passagem de ônibus mais barata, que é o estacionamento no shopping e tal. E o idoso que está lá, como o Crismédio diz, um idoso pobre, não é? Empobrecido lá na roça, financeiramente, no interior, nas periferias. Como é que esse idoso está envelhecendo? Né? Quais são as políticas que estão sendo feitas para esse idoso? Então, esse caminhar com é o que a gente procura fazer, entendendo a realidade de cada grupo que participa conosco, de cada tema que a gente traz no nosso Dedo de Prosa, para assim alcançar o coração dos familiares, alcançar o coração da sociedade, né, para essa atenção e merecimento que o idoso precisa a cada dia. Uhum. Um ponto muito interessante que você coloca aqui, que eu queria ressaltar, que acho, às vezes isso talvez fique mais evidente quando a gente fala da terceira idade, do envelhecer, que é o de querer colocar tudo como farinha do mesmo saco, Sim. né? E de tratar como se fosse tudo igual e vai deixando de perceber essas Exato. diferenças, as nuances que são tão importantes para
a garantia dos direitos, para a convivência, para a escuta e para o caminhar junto como igreja neste processo tão bonito de construir comunidade, também de gerar incidência nos espaços onde a gente está. Nós estamos falando sobre esse tema de organizar a esperança, no organizar, esperançar o envelhecer, com o Juarez Elisiário, que está comigo aqui no estúdio, também com o Crismédio Vieira, que está conectado com a gente desde Alagoas. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você que quer rever os nossos programas, os temas que a gente está abordando aqui no Igreja Sinodal, estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal e ali você encontra todas as temáticas que estão sendo trabalhadas desde o início do programa. Falamos da primeira Assembleia Eclesial, acompanhamos todo o processo do sínodo, refletindo, aprofundando, trazendo os questionamentos, e agora também seguimos, né, o processo que segue com o Papa Leão XIV de ser uma igreja sinodal. Então eu convido você a buscar lá no YouTube, @Igreja Sinodal, os nossos programas, a rever e também a compartilhar aí com as pessoas da sua comunidade. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho aqui no nosso programa e já já continuo com os nossos convidados. Até já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal. Nosso tema hoje sobre o ano jubilar é organizar a esperança com os idosos. Estão conosco o Juarez Elisiário, Crismédio Vieira Costa Neto. Os dois são atuantes nas causas, nos cuidados e nas ações que valorizam a terceira idade. Vamos agora lá para Alagoas, terminamos aqui em Minas Gerais e vamos lá para Alagoas para falar com o Crismédio. Crismédio, como é que as nossas comunidades, né? Você que tem a experiência aí de atuação pastoral, as nossas comunidades eclesiais, podem ser um espaço de esperança para os nossos idosos? Acolhendo a diversidade do envelhecimento. Como o Juarez falou, e você também, parece que tudo vai para o mesmo saco, né? E não é. A pessoa idosa, ela tem a sua singularidade, desde o envelhecimento. Nós já nascemos alguns meses mais velhos. E essa diversidade, ela precisa ser acolhida. Porque eu estou envelhecendo no sertão alagoano, outras pessoas nos Pampas, outras pessoas em BH, outras pessoas na região da querida Amazônia. Então, há peculiaridades, há singularidades que devem serem acolhidas. A igreja tem um papel fundamental no respeito às pessoas idosas e na construção intergeracional. Já há experiências formidáveis, né, de pessoas da catequese unir os avós, colégios católicos celebrar momentos intergeracionais entre avós e netos, e o respeito. No último fim de semana, eu estava na Diocese de Palmeira dos Índios e tive que subir a Serra dos Chucurus Cariri para conhecer um pouco do envelhecimento da pessoa idosa indígena. E foi uma experiência extraordinária, porque apesar deles terem a cultura preservada, mas o cacique, quase 90 anos, me deixou um recado. Nunca deixe ninguém para trás. Nunca deixe de respeitar o seu vizinho, seja ele qual for. Paciência e respeito cabem em todo lugar. E aí ele falou muitas experiências, porque lá os anciãos são reverenciados. Todas as decisões das aldeias, dos povos, precisam das palavras finais dos caciques, ou seja, das pessoas idosas mais velhas, mais experientes. E isso é formidável. É a cultura da inclusão. Ninguém descarta ninguém. Pelo contrário, ninguém senta à mesa sem o ancião abençoar ali do seu jeito, da sua cultura, os alimentos. Então, essa cultura, Marcos e Juarez, que o nosso desafio está aí, fazer com que todo mundo seja incluído, respeitado, valorizado, porque envelhecer é viver, longeviver é viver, não é um momento de estagnação. Pelo contrário, a vida é eterna e deve ser vivida com muita alegria e esperança.
Crismédio partilha com a gente algo muito interessante que eu queria para a gente conversar, Juarez, foi assim, que nada acontece se não tiver a bênção dos idosos, dos anciãos. E a gente vive numa sociedade de muita pressa e às vezes a gente não entende esse ritmo de que quem tem que caminhar mais devagar. Como é que nós podemos, nós que estamos mais novos também, acho que você aí nesse trabalho que você realiza, aprender também a talvez diminuir o passo, escutar melhor e reverenciar essas pessoas? Pois é, isso está sendo um desafio de todos nós, né? Com esse avanço da comunicação, da tecnologia, tudo isso tem mexido muito com a cabeça de todos nós. Quando o Crismédio fala essas palavras 100% aproveitáveis, que experiência maravilhosa, eu fiquei imaginando isso, encontrar com esse cacique lá, né, nessa região para falar de envelhecimento. Como é que a gente deve pensar isso no meu modo de entender? Entendendo o que as crianças, o que os jovens estão entendendo do que é envelhecimento hoje. Será que alguém está pensando nisso? Não é? É claro que hoje, graças a Deus, eu tenho meu pai de 93 anos de idade, a minha mãe de 87, fica lá nas redes sociais, fica no celular o dia inteiro, é uma companhia boa, manda recado para todo mundo. Não é? Mas a juventude hoje, como é que ela está enxergando o envelhecer dela mesma? Como é que vai ser daqui a 20, 30, 50 anos esse envelhecimento dessa pessoa? Eu acho que nós precisamos discutir com essa turma jovem, não é? Da importância desses anciãos. Quando ele coloca aí, o Crismédio coloca essa visão do cacique, vamos todos de mãos dadas, a família precisa de dar, a igreja faz esse esforço constante, né, de envolver a família e de entender que essa é a grande instituição. Eu acho que entendendo dentro da família, né, com benção mãe, com benção pai, são coisas que estão se perdendo. Para você ter ideia, Crismédio e Marcos Túlio, hoje eu encerro o Dedo de Prosa, benção mãe, benção pai. Sabe como é que surgiu isso? Um dia, gravando o programa, isso é nada mais, nada menos do que respeito, do que reverenciar o ancião, os velhos que estão lá dentro de casa, né? Eu, encerrando o programa, esqueci que eu tinha pedido benção, viu a foto dos dois lá, Crismédio, no estúdio. Benção mãe, benção pai, tchau, gente. A quantidade de mensagem de gente e depoimento que chegou falando que vontade dos meus netos, dos meus filhos me pedirem a bênção. Então, quando nós entendemos, as famílias entenderem ali, né, sem demagogia, entender mesmo que uma benção mãe, benção pai é o sinal de respeito, né, ao que está mais velho, ao que tem a sabedoria da sociedade, ao que construiu a sociedade, construiu o país e continua construindo, e em todas as nuances, lá na roça, na cidade grande, nas fábricas, o trabalho que for, né, plantando mandioca, plantando horta, enfim, é essa a importância da sabedoria que precisa de ser valorizada. Quando nós conseguimos um pouquinho só avançar dentro do coração dos jovens isso, nós vamos ter uma sociedade no futuro muito melhor. Isso que você traz do benção pai, benção mãe, talvez para você que foi criado lá em Capelinha, para eu que vim lá de Piracema, né, o Crismédio lá no interior de Alagoas, talvez isso para a gente veio com muita naturalidade. Às vezes, nesses processos que a gente vai vivendo, né, você colocou a questão da comunicação, essa agilidade toda, e a gente vai digitalizando muito as nossas relações também, né? Vai perdendo esse caráter de pessoalidade, de respeito, de escuta, de estima. E aí, Crismédio, eu queria que você nos ajudasse, né? Aqui pensando em ser uma igreja realmente sinodal, como dizia o Papa Francisco, que acolha a todos, todos, todos. Também esse todos, todos, todos é a incidência da igreja na sociedade. Como é que nós, como igreja, podemos incidir nos espaços sociais, nos espaços públicos, também para garantir as políticas para um envelhecer melhor? Pois é, são muitas as políticas de proteção à pessoa idosa, né? Umas mais antigas, outras bem mais recentes, atuais. Eu acho que a palavra é escuta. É escutar o outro, o clamor do povo, como diz a Bíblia, né? Não deixar apenas serem representados, mas ouvidos de forma ativa e afetiva. Porque as pessoas idosas gostam de colaborar, as pessoas idosas gostam de dar sugestões, elas gostam de construir conosco. É isso que eu sempre defendo. Nada sem elas por perto. A gente senta, a gente conversa, a gente tem entendimento, a gente estuda,
mas a experiência de vida, de fé, familiar e comunitária, é a pessoa idosa que traz. Então, existem experiências comunitárias formidáveis de pessoas idosas que contribuem com a conciliação da comunidade, mediação de conflitos, promovendo esse respeito. Vocês falaram aí muito interessante na questão da bênção. Eu hoje, pelo WhatsApp, já falo com a minha mãe, benção, mãe. E quando os meus sobrinhos e filhos não dão a bênção, eu digo, olha, eu gosto de abençoar, eu fico feliz. Então, Deus abençoe, mas na próxima me dê a bênção. Porque é essa construção, Marcos e Juarez. Se a gente não promove essa intergeracionalidade desde já, e isso está entrando aí na questão da vida religiosa, eu tenho falado muito com muitos religiosos que pedem algumas orientações, porque todo mundo está envelhecendo. O Brasil já é a 6ª maior população idosa do planeta. Nós já temos mais avós do que netos. Isso é preocupante, mas também é um triunfo, é um ganho. Agora, como trabalhar essa intergeracionalidade? Essa respeitabilidade em todos os espaços sociais, começando em casa, que é onde a vida acontece. É um grande desafio para que as políticas de cuidados e proteção à pessoa idosa aconteçam, para que a gente não precise das legislações para respeitar o outro. As legislações fazem parte, mas o amor é quem vence e tem a última palavra. E isso o papel não dá conta. Isso acontece no dia a dia, no concreto das nossas relações. Aqui no Igreja Sinodal a gente tem um lema: quando a prosa é boa e quando os convidados são bons, o tempo passa rapidinho e a gente já está na reta final dessa prosa boa. Não é o dedo de prosa, mas é uma prosa boa com o Juarez e o Crismédio. Eu quero muito agradecer a participação deles. Juarez Elisiário, muito obrigado, viu? E acho que você vem junto com o dedo de prosa aqui. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer, viu? Uma honra participar com o Crismédio aqui hoje. Cada palavra dita aqui nesse programa hoje engrandeceu o meu coração e me encheu de esperança. Queria antes só destacar que quando ele fala da intergeracionalidade, nós criamos um programa chamado #Gerações. Hashtag pela tecnologia e gerações, né, por conta dessa questão etária. A minha filha Ana Maria Elisiário, que hoje é estudante de jornalismo, apresentou durante algum tempo e a gente fazia essa discussão, essa leitura, né, da família junta, do jovem junto com o avô e iniciativas boas dentro de casa. Esse dedo de prosa aqui hoje foi muito importante no Igreja Sinodal, porque vidas idosas importam. Muito obrigado. Obrigado você. Crismédio, uma alegria ter você aqui. Obrigado pela participação e reflexão. Eu agradeço, espero que o Marcos aí nos dê a oportunidade, Juarez, de nos conhecer melhor e que ninguém perca a esperança, que nenhuma velhice fique para trás, porque todas as vidas e idades importam. Assim eu sempre termino dizendo, mandem brasa e muita esperança. Amém, assim seja. E obrigado você que nos acompanhou aqui nesta conversa, nesta edição do programa Igreja Sinodal. A gente segue caminhando juntos, todos, crianças, jovens, idosos, organizando a esperança como Igreja Sinodal. Até a semana que vem.